E hoje a gente vai estar falando sobre o trauma. Todo trauma, né? Todo choque, toda fissura emocional que eu falo muito, né? Ou choque biológico, né? Ele é sempre acompanhado por um sentimento pessoal. Isso a gente precisa ter claro. Escreve aí, né? Todo choque, ele é sempre acompanhado por um sentimento pessoal. Que toca, esse sentimento pessoal, é o que altera, né, os nossos 4 corpos, que formarão o nosso quaternário inferior. Então, quem é aluno, né, quem é meu aluno, quem é um agente de cura, né, que faz a formação em terapeuta de saúde integrativa, sabe que a gente tem 7 corpos. Só que dentro desses 7 corpos, a gente tem 4 corpos, que forma o nosso quaternário inferior. Ou tem muita gente que fala, né? Tem muita literatura, tem muita pesquisa que fala que forma o homem quaternário, né? Nosso corpo físico é o corpo mais denso que a gente tem. Depois a gente vai para o nosso corpo energético, depois a gente vai para o nosso corpo emocional e depois a gente vai para o nosso corpo mental inferior ou racional. Tá? Então esses 4 corpos, e vai anotando tudo aí, formam o nosso quaternário inferior. Que quando a gente tem uma fissura emocional, quando a gente tem um choque, né, ele altera esses 4 corpos, né? E muitas vezes o corpo físico, você vai compreender, ele é apenas o órgão de impacto. O sintoma é manifestado no físico, mas a nossa fissura, o nosso choque emocional, ele alterou esses 3 corpos aqui, o energético, o emocional e o mental inferior, para a gente poder alterar o nosso corpo físico. Então, quando a gente encontra uma solução para esse choque, para essa fissura emocional, né, a gente também, né, acaba simultaneamente equilibrando ou curando esses nossos 4 corpos. E aí o sintoma, ele desaparece. Aí a doença, ela desaparece. E isso é muito importante entender. Muitas vezes a gente está querendo tratar apenas o sintoma. Nós temos outros corpos e que muitas vezes são negligenciados por falta de conhecimento, por saber como que é essa interação, que é principalmente o corpo emocional e o corpo racional. A gente vê hoje muito já se falar, essa doença ela é uma doença por estresse. Mas qual é o tipo de estresse? Será que realmente todo tipo de trauma que a gente vive, né, ela desencadeia um sintoma? E qual é o tipo de estresse que muitas vezes desencadeia um problema de alergia, para outros que desencadeiam um problema músculo-esquelético, com dor articular, uma artrite reumatoide, por exemplo, de um outro que desenvolve um câncer? Cada um, né, tem um tipo, né, de estresse, a gente vai estar falando sobre isso. Todas as doenças, sem dúvidas, têm uma ligação com o mundo dos pensamentos e das emoções. Anota aí, anota essa frase. Todas as doenças, sem dúvida nenhuma, elas têm uma ligação com o mundo do pensamento e das emoções. Quando eu falo mundo dos pensamentos e das emoções, gente, eu estou querendo dizer sobre as nossas crenças, sobre os nossos sentimentos. Isso faz com que o choque, só para você poder entender, né, essas nossas crenças, esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, faz com que o choque ele tenha um sentido biológico, tá? Então a gente não desenvolve sintomas de maneira aleatória. Tudo tem um para quê? E isso está relacionado com esse nosso mundo que é individual, que é particular, do teu cliente, do teu paciente, do teu assistido, que é o mundo das emoções e dos pensamentos dele, que tem a ver com as crenças, que tem a ver com os programas arcaicos dele, que muitas vezes tem a ver com o transgeracional. Então, quanto mais intenso eu tiver um evento estressante, e quanto mais tempo durar esse evento estressante, maior vai ser os meus sintomas. E o verdadeiro agente de cura, ele precisa ter esse olhar, porque ele vai mapear, ele vai buscar essa causa raiz. Ele vai buscar onde aconteceu aquele primeiro evento traumático, para trabalhar aquele primeiro evento traumático. Você consegue compreender isso, gente?
Se eu, muitas vezes, né, tenho apenas, e estou trabalhando apenas um sintoma que o meu cliente, o meu paciente está trazendo agora para a gente aqui, muitas vezes a gente não está trabalhando a causa raiz. A gente só está trabalhando uma reativação de um sintoma. Né? Eu vou desenhar uma coisa aqui para vocês que eu quero que vocês entendam isso. Olha o que eu quero que vocês entendam aqui. Imagina só que isso aqui é um corpo. Essa bola. Que esse raiozinho aqui é um evento traumático. Que cria uma cicatriz emocional. E que aqui na ponta, no rostinho, está desencadeando um sintoma, uma doença. Muitas vezes a gente está querendo apenas apagar isso aqui, ó, esse rostinho. Mas se eu não trabalhar esse trauma, essa cicatriz emocional, ela vai continuar existindo. E se eu não trabalhar essa cicatriz emocional, se eu não curar ela de uma maneira eficaz, ela vai continuar produzindo esse sintoma aqui. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram entender com esse pequeno esqueminha que eu fiz aqui para você? Rápido. Por isso que o tempo muitas vezes não cura. Por quê? Porque o tempo, se você não trabalhar aquela cicatriz emocional, aquela dor emocional, o paciente não vai melhorar. Entende? Se muitas vezes aquela dor emocional é uma raiva, é um rancor, é um sentir que aquela pessoa tem, né? Sobre, por exemplo, um sócio dela. E aí, por isso que ela está produzindo uma dor epigástrica. E por mais que você chegue para ela e fale, olha, tua dor epigástrica é para uma situação de raiva que você está vivendo com o teu sócio. Se ele não trabalhar essa cicatriz emocional, essa dor emocional ali, não liberar esse rancor, não liberar essa raiva. Entende isso? Se ele não liberar esse rancor, se ele não liberar essa raiva, aquela cicatriz, se ele não curar aquela cicatriz emocional que você viu agora, ele sempre vai estar desencadeando em qualquer situação de raiva que ele passar, aquele sintoma. Por isso que você precisa compreender isso. Que às vezes o tempo também não cura, porque a gente tem essa memória. E a gente tem esse inconsciente biológico que grava tudo aquilo que a gente vive. É um mecanismo de sobrevivência. E Jung já falava isso. Enquanto o nosso inconsciente está trabalhando ali pra gente, o nosso racional só trabalha de 5 a 10%, gente. 95%, 90% é o nosso inconsciente, que está ali nos governando, que está ali muitas vezes gerando esses arquétipos ou esses arquetípicos sobre uma situação. Então o que eu quero que você entenda? Que tudo começa num instante, num segundo preciso. Anota isso, na origem de qualquer sintoma, seja ele físico, seja ele comportamental, seja uma doença genética, seja uma autoimune, seja um transtorno psiquiátrico, né, seja câncer, seja o que for, existe um choque, um trauma emocional envolvido, algo que gerou esse ponto de estresse que a gente falou, esse ponto de tensão, que muitas vezes naquele momento o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso assistido não achou uma solução consciente para resolver aquela situação. E aí o que é achar uma solução consciente? Muitas vezes ele não viu nem possibilidades de lutar, nem possibilidades de fugir daquela situação. Né? Vou dar um exemplo. Você está falando para a pessoa fazer algo e ele não faz aquilo que você pede. Você está falando que o teu filho faz isso, assim, ele não faz. Ele sempre faz contra. E você já não sabe mais o que fazer para ele mudar. E aí muitas vezes você se sente, por exemplo, nessa inibição da ação. É nesse momento que é esse ponto de estresse.